Olá, amados, tudo bem com vocês? Pastor Christian passando novamente aqui para gravar para vocês mais um estudo da nossa série Educando Filhos. Nós queremos compartilhar com você hoje o nosso quarto episódio e último da série Educando Filhos. Nós já tivemos os princípios de obediência, disciplina com encorajamento, disciplina com correção e hoje nós vamos aprender sobre a consequência e punição. Consequências e punição. Lembrando que todas essas matérias, todos esses estudos, você encontra aqui no meu canal do YouTube, na playlist Educando Filhos, ok? Então, o tema de hoje, consequências e punição. Nós vamos estar falando sobre as consequências e a punição das crianças em havendo erros, em havendo pecados, em havendo falhas. Existem dois alvos a alcançar no processo de correção. O primeiro é ajudar nossos filhos a tomar posse de suas decisões. E o segundo é ajudá-los a aprender como tomar decisões sábias. O segundo alvo vem com o amadurecimento, mas o primeiro acontece ao permitirmos que nossos filhos experimentem as consequências de suas decisões e escolhas. Às vezes, o resultado é dor. Ações rebeldes, às vezes, produzem sua própria dor como uma consequência natural. E quando não, os pais devem estruturar uma forma apropriada de consequência para motivar a mudança nos filhos. Em ambos os casos, uma forma de dor chama a atenção dos filhos mais rápido que qualquer outra coisa. Dor é um educador. Dor. Dor é um dom de Deus. Ela nos avisa que algo não está certo e precisa de atenção. A dor ajuda a criança a focar e se autocontrolar devido a um comportamento destrutivo, seja desobedecendo, sendo respondona ou pela falta de cortesia. A dor chega pela forma de consequências naturais ou consequências estruturadas. Consequências naturais. Gabi foi avisada a não correr na garagem, porque o piso estava molhado, mas ela não deu ouvidos e a sua desobediência resultou em machucados e arranhões dos joelhos e mãos. Nesse caso, não se surra a criança, mas se usa a dor da consequência natural para chamar a atenção dela para a importância de obedecer à mamãe. Ressalva. Não deixe o uso de consequências te dominar. Exemplo, sua filha adora ir para a aula de balé, mas nunca está pronta no horário de sair, te deixando estressado por ter que sair na pressa. Se o balé começa às 10 e leva 15 minutos para chegar lá, não diga à criança que ficará em casa se não estiver pronta às 9h45, mas sim às 9h30. Por exemplo, assim você não fica tensa, imaginando se ela estará pronta no horário ou não. Você pode dar um aviso de 5 minutos antes se quiser. Porém, não dê para trás, não seja mole. A criança precisa aprender que algumas coisas na vida são bem exatas. A exceção é quando a criança nunca se atrasa, mas acaba se atrasando uma vez. Consequências estruturadas. Comportamento insensato nem sempre produz dor. E quando não vem naturalmente, precisa ser criado artificialmente. Esses castigos incluem a perda de privilégios, isolamento, consequências lógicas, castigo corporal e restituição. Consequências lógicas. Uma criança de 3 anos desobedece e leve algumas palmadas. Mas uma de 8 anos não voltou para casa no horário combinado. Nesse caso, perder o privilégio de brincar com os amigos depois da aula é a consequência lógica e não o castigo corporal. O inverno é geralmente verdadeiro com crianças menores. Consequências lógicas podem ter lugar adicionadas a ou independente do castigo corporal. É preciso considerar contexto, idade e o motivo por trás da ação ao decidir medidas de punição. Isolamento.
Isolamento significa temporariamente privar a criança do privilégio de contato social. Exemplo: quando uma criança se manifesta desordeira num grupo que brinca, uma boa opção é separá-la para brincar sozinha. A dor vem pela separação. Isolamento é usado após o fato, lembrando que o momento de reflexão se usa antes. Esse método pode acompanhar ou seguir o castigo corporal, mas nunca deve ser usado como substituto. É muito eficiente quando usado de forma apropriada, ajudando a criança a aprender que é responsável por controlar seu comportamento em ambientes sociais. Castigo corporal. Surrar. Infligir dor para corrigir o comportamento. Deuteronômio 8, versículo 5, a palavra de Deus diz: Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Hebreus 12, do 6 ao 7, diz: Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Provérbios 19:18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Então aqui, textos bíblicos que deixam bem claro sobre a necessidade, importância e o dever dos pais corrigirem seus filhos. Castigo corporal não é agressão física, não é bater com violência, com crueldade. Umas palmadas na parte revestida, traseira de uma criança de 3 anos, no bumbum, por correr em direção à rua movimentada e ignorando o aviso de sua mãe, é alguma dessas coisas. É alguma dessas coisas? Surrar não é a forma de castigo bíblico, apenas uma delas. Surrar é infligir dor usando de força controlada, com o propósito de corrigir uma atitude interior. Não é bater. Bater culturalmente significa algo que os pais fazem à criança. Surra bíblica é algo que os pais fazem pela criança. Bater culturalmente é uma punição de última instância. Surra bíblica é uma forma objetiva de correção. Bater culturalmente tenta mudar comportamento externo. Surra bíblica é usado para mudar atitudes internas. Bater culturalmente é feito por toda a vida da criança. Surra bíblica se completa quase totalmente até os 5 anos. Bater culturalmente frustra a criança. Surra bíblica livra a criança de sua consciência culpada. Bater culturalmente não tem efeito positivo a longo termo. Surra bíblica molda o caráter para a vida inteira. Surrar. Quando e por quê? Ofensas que exigem surrar são aquelas relacionadas à rebeldia. Rebeldia está ligado ao coração e inclui desafio, desrespeito e desobediência. Crianças são impulsivas por natureza. A surra é o guia que ensina a criança a se tornar mestre sobre seus impulsos insensatos e não ser escrava deles. Surrar não é apenas para o momento, mas para o futuro, como uma vacina. A dor da surra protege a criança dos resultados de futuras decisões insensatas. Hebreus 12:11 diz assim: Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Sempre considerar a dignidade da criança ao surrar. É algo íntimo entre pai e filho,
Portanto, preserve a privacidade. Não surre na pele nua, exceto uma criança ainda de fralda. Não surre em público, na frente de adultos, outras crianças e apenas raramente na frente de outros irmãos. O objetivo não é envergonhar seu filho em direção ao comportamento correto, nem intimidá-lo, tornando-o um exemplo em público. Surra objetiva e subjetiva. Pais que treinam obediência imediata surram mais inicialmente. O padrão de excelência força a objetividade ao remover o trabalho de adivinhação de ambos pais e filhos. Ambos sabem exatamente quando e por que uma surra se faz necessária. A criança é quem ultimamente determina se será surrada pelo que faz ou deixa de fazer. Pais que não exigem obediência imediata surram subjetivamente. Fatores externos, como o humor e a vontade do momento, determinam se a criança apanhará ou não. Não há previsão ou consistência. Então a criança fica sempre com medo de não saber quando e como seus pais vão julgar suas ofensas. Castigo para infantilidade e comportamento insensato. Só há um tipo de surra, mas muitos tipos de castigo. Surrar está associado com a rebeldia, mas esta nem sempre é corrigida pela surra. Uma criança sabe quando viola as regras e sua culpa continuamente o lembra da sua violação, seu pecado. A surra é o preço pago para remover a culpa, livrando a criança do seu fardo. Se os pais não livram a culpa, a criança vive debaixo do peso do pecado. É preciso surrar, pois substituir por um castigo menor, a culpa permanece e acumula. Por exemplo, um pai que põe a criança de castigo por 10 minutos para uma ofensa que pede uma surra, somente frustra a criança. Quanto mais a criança suprime sua culpa, mais hiperativa ela se torna, sempre no limite, provocando os pais a agir. Essa é a forma da criança implorar para os pais fazerem algo sobre a culpa no coração. Pais que amam, surram. Quando entendemos a razão para surrar e as consequências da rebeldia suprimida, percebemos que surrar é uma expressão de amor paterno. Deuteronômio 8:5 e Hebreus 12, do 6 ao 7. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Hebreus 12, do 6 ao 7, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas Deus é amor, e é o amor de Deus e paciência que me permitem aturar a corrupção do meu filho e não surrar essa fofura de criança. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Mas meu filho é novinho demais para ser surrado. Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Mas eu devo ser cruel surrando meu próprio filho? Ele morrerá na sua própria insensatez, se você não corrigi-lo. Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Provérbios 23, 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Mas se os erros não são nada mais que a inocência infantil. Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Mas eu vou sufocar sua inteligência e criatividade, se eu corrigi-la surrando. Provérbios 29, 15.
A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ah, mas meu filho passará a me odiar, não mais vai me amar. Provérbios 29:17. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Ah, mas estou apenas ensinando o caminho da violência. Hebreus 12, do 6 ao 11. Porque o Senhor castiga o que corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Hebreus 12, do 6 até o 11. Não seja como Eli, e também não crie um Adonias jamais contrariado. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 29. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? 1 Samuel 2, 29. Agora 1 Reis 1, 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Então aqui em 1 Reis 1, 6, a gente vê um exemplo de Adonias, que nunca era contrariado pelos pais. E aqui em 1 Samuel 2, 29, o exemplo de Eli, que honrava os filhos mais do que o próprio Deus. Mas estou preocupado que se eu insistir no padrão, vou quebrar o espírito do meu filho. Não se quebra o espírito de um filho ao estar ensinando, treinando, corrigindo e vivendo o padrão de Deus. Isso apenas fortalece o filho. A criança é feita na imagem e semelhança de Deus. Quando a dignidade humana é atacada, a imagem de Deus também. Isso é feito chamando nomes à criança, como estúpido, burro ou imbecil, humilhando, gritando ou diminuindo a criança na frente de outras pessoas. Estas coisas, sim, quebram o espírito de uma criança. No caso de família mista, se guiar por alguns princípios, se não houver a memória do pai biológico, o padrasto terá mais liberdade para surrar quando necessário. Se, no entanto, a criança mantém contato ou tem a memória viva do pai biológico ausente, então o pai natural deve administrar a maior parte do castigo corporal, com reforço verbal de apoio e encorajamento vindo do padrasto. Sugestões a considerar: não regras. Há muitas variáveis potencialmente associadas com famílias mistas que fazem as áreas cinzas da disciplina com correção aumentarem. A vara da repreensão. A palavra vara tem vários significados diferentes nas Escrituras. Para Davi, era um símbolo de direção e cuidado. Salmos de número 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Também era símbolo de autoridade e liderança. Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 20, diz assim:
Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Êxodo 17, versículo de número 9. Êxodo 17, versículo de número 9. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Êxodo 8, versículo de número 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Êxodo 14, versículo de número 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Números 20, versículo de número 11. Números 20, versículo de número 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Então aqui nós vimos a vara como símbolo de autoridade e liderança. Mas a vara também era símbolo de ira e castigo. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 14, diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filho de homens. Jó, capítulo de número 9, versículo de número 34. Jó, capítulo de número 9, versículo de número 34. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Jó 21, versículo de número 9. Jó 21, 9. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Isaías 9, versículo de número 4. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 4. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos medianitas. Isaías 10, versículo de número 5. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Isaías 30, 31 vai dizer, Isaías 30, 31, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Versículo 32 eu li, agora vou ler o 31. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. Salmo de número 2, versículo de número 9. Salmo de número 2, versículo de número 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Se referindo ao treinamento de filhos, era o instrumento de correção. Provérbios 22, versículo 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Relativo à surra, a vara era usada para uma criança, um filho, um insensato e um escravo. Provérbios 22, 15, que eu acabei de ler. Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Provérbios 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega-se à sua mãe. Provérbios 26, versículo de número 3. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. E, finalmente, Provérbios 10, versículo de número 13. Provérbios de número 10, versículo de número 13.
Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. A característica da vara. A vara bíblica vinha de um galho de árvore ou ramo de arbusto. Assim como a vara e o cajado do pastor não eram um ramo de arbusto, nem a vara da correção era um galho de 3 quilos. Contexto e bom senso apontam o uso de um instrumento flexível. Pais não devem surrar com qualquer coisa rígida e não dobrável. Uma colher de madeira pode quebrar dedos que entrarem no caminho, causar dano vertebral, se surrar muito alto ou danificar os tecidos da pele. Pais também não devem surrar com um instrumento flexível demais, como o cinto do papai, um fio ou qualquer objeto semelhante ao chicote. No entanto, um instrumento maleável, com um pouco de flexibilidade, inflige dor aguda, sem ofender músculos ou ossos, pois a própria haste flexível absorve a maior parte do choque no contato. Mas se não há dor, então o instrumento provavelmente é leve ou flexível demais. Se há machucado, o instrumento é pesado ou rígido demais, ou usado de forma inapropriada. O que fazer após a surra? As 5 sugestões mais comuns são: imediatamente após surrar, coloque o filho no seu colo, fale com ele sobre as ações dele, afirme seu amor e ore por ele. Depois de surrar, faça seu filho ficar sentado em silêncio para pensar alguns minutos sobre o que fez de errado. Então converse com ele sobre suas ações. Após surrar, mande seu filho para o quarto com instruções de permanecer lá até ser comunicado que pode sair. Depois de surrar, avise seu filho a não repetir a ofensa. Considere o caso encerrado. Após surrar, faça e diga pouco e considere o assunto como algo que já passou. Quais dessas 5 estão corretas? Cada uma delas, se usadas apropriadamente no contexto da ofensa. O uso exclusivo de apenas uma delas somente frustrará seu filho. Pais que usam apenas a primeira ou a segunda sugestão exclusivamente criam um dilema. Ou se segue o processo até para as ofensas mais leves, assim exasperando a criança, ou apenas surrará as ofensas graves, deixando ofensas leves de rebeldia passiva passarem despercebidos. O grau de seriedade da ofensa e a idade da criança devem ser considerados ao decidir o que fazer após administrar uma surra. Pais devem surrar tanto por atitudes de rebeldia ou desrespeito. O peso de cada ofensa varia. Uma filha de 4 anos que diz "cala a boca" à sua irmã cometeu uma ofensa inferior do que se tivesse falado à mãe. Use de equilíbrio. Nenhum método é melhor ou mais espiritual que os outros. Os pais podem usar de forma errada o método de orar com a criança, especialmente quando ela não se arrependeu de coração e o pai insiste em orar. Por outro lado, nunca dizer nada após surrar é simplesmente errado. Muitas vezes precisa ser explicada a razão da surra para que a criança entenda a lição, o motivo pelo qual ela apanhou uma surra. Comunicação com a criança deve acontecer antes e depois de surrar. Antes, porque estabelece a culpa da criança e o faz aceitar responsabilidade por suas próprias ações. Isso se consegue falando o porquê ela está sendo surrada. Nunca pergunte por que você fez tal coisa, pois a criança só vai se justificar. Depois, por que você lembra o filho que ele tomou uma decisão insensata de desobedecer, mas que na próxima vez poderá tomar a decisão certa de obedecer? Surrar e a idade de seu filho. Estima-se que quando pais surram corretamente e começam cedo, 80% das surras se completam até os 5 anos de idade. Os últimos 20% acontecem esporadicamente nos próximos 5 a 7 anos, acompanhados de outras formas de correção. Uma pergunta comum:
Qual é o número de vezes em seguida que devo surrar meu filho de uma vez? Dependendo o grau de ofensa e a idade, varia a intensidade, o sentido de cada varada. De 1 a 2 anos, de 1 a 2 até 1 ano e meio, de 1 a 5 até os 3 anos e até os 5 anos, mais que 5. A ideia é, quanto mais velho e mais séria a ofensa. Por que surrar às vezes não funciona? Pais usam um instrumento errado. Pais surram forte o suficiente para a criança ficar contrariada, mas não forte o suficiente para sobrepor o prazer do pecado. Pais surram sobre roupa que é muito espessa. Pais falam demais, esperando persuadir pela lógica. Pais são inconsistentes. Pais falham em estabelecer limites claros. Pais temem que o filho não os amará. Resumo. Pais devem reservar a surra para ações e atitudes de rebeldia, ativa e passiva. Pais não podem surrar um filho à submissão. Pais não podem desfazer anos de má educação através da surra. Pais devem surrar com consistência ou deixar de surrar totalmente. Bater culturalmente e a surra bíblica são bem diferentes. A vara deve ter um pouco de flexibilidade, não rígida nem incapaz de dobrar, curvar. Pais nunca devem usar um instrumento de surrar numa criança, a menos que tenham experimentado primeiro em si mesmos. Pais devem limitar surrar com as mãos, mas não completamente. Pais nunca devem usar o cinto do papai como uma vara de correção. Pais só devem usar a vara de correção em particular no bumbum e com roupa. Últimas considerações. Abuso infantil é qualquer ato ou omissão que põe em perigo ou limita a saúde e o desenvolvimento físico ou emocional da criança. A linha que divide abuso físico e castigo físico é o ponto em que o pai causa ferimento ao invés de infligir dor. Surrar se torna abuso físico quando é usado por pais com distúrbios, pais frustrados ou pais patológicos que batem nos filhos. São 5 as características de pais abusivos. São elas: agressão verbal. Externam toda a sua raiva e frustração através de gritaria. Número 2, assaltos verbais. Chamam nomes feios, expressam ódio, degradam e depreciam. Número 3, castigo físico excessivo. Não há ponto de partida nem final, batem sem parar. Número 4, emoções descontroladas. Ações e atitudes comunicam raiva e hostilidade. Número 5, ausência de raciocínio. Qualquer coisa dá à louca, incluindo ações não relacionadas à criança. Por não dominarem a mente, são escravos aos seus impulsos de reação. Amém, queridos? Então, concluímos mais uma de nossas aulas do estudo de educação de filhos, com o tema de hoje, consequências e punição. Lembrando que esse material eu recebi do meu amigo pastor Telri Kreismeier, que está atualmente residindo na Alemanha, ele que é filho de um missionário Bernardo, que proveniente dos Estados Unidos. E foi de lá que ele trouxe esse material, do qual ele traduziu para a língua portuguesa, e esse material chegou à minha mão, um material muito rico, por sinal, que estamos compartilhando com todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela sua audição. Compartilhe esse áudio, eu tenho certeza que vai somar, vai ajudar muitos pais, mães, no processo de educação dos seus filhos. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.